Olá, professora Márcia aqui para comentar com vocês mais uma questão do nosso caderno de exercícios. Nós estamos no bloco das políticas e programas nacionais de saúde e hoje eu estou aqui para comentar com vocês a questão de número 17 do nosso caderno, que é sobre um tema muito importante para quem está se preparando para as residências em saúde, que é o tema da Política Nacional de Humanização. Nós temos duas questões sobre essa política no caderno. Essa questão que eu estou comentando hoje é a questão 17 e a próxima questão, que é a questão 18. Para vocês terem uma ideia, a cada ano aumenta o número de questões sobre a Política Nacional de Humanização e é necessário que a gente conheça muito bem essa política. Eu acho que isso é algo que é uma obrigatoriedade para todos os profissionais da área de saúde. Conhecer profundamente essa política que tenta, na realidade, transformar as relações entre trabalhadores, gestores e usuários para que a gente tenha todos os princípios e diretrizes do SUS efetivamente assegurados e uma assistência à saúde, promoção à saúde, ações e serviços de saúde de qualidade que de fato atendam às necessidades de saúde da população. Então é uma política extremamente importante, por isso a gente vai ter duas questões no caderno para a gente comentar, tá bom? A primeira questão, que é sobre o tema, que é a questão número 17, ela vai trabalhar um dos princípios da Política Nacional de Humanização, que a gente chama de PNH, a sigla que a gente usa. Então, antes de falar um pouco sobre a questão, de comentar a questão em si, eu queria falar um pouquinho para vocês, lembrar um pouquinho, sobre a Política Nacional de Humanização. É uma política que existe desde o ano de 2003, ela tem como foco a efetivação dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde no dia a dia, na prática, nas ações de gestão, qualificando as ações de saúde, incentivando também aí ações solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários, Ela não é um programa, então o próprio nome já diz, não é um programa, é uma política, tá certo? E ela é uma política pública que transversaliza, que perpassa, por todas as ações, por todas as instâncias gestoras do SUS também, ou seja, é uma política pública que dialoga com outras políticas e também, com todos os níveis de gestão do sistema e com todas as instâncias gestoras. A gente, normalmente, quando na aula trabalha a PNH, a gente mostra muito assim, o que é que a Política Nacional de Humanização, o que é que a PNH busca, prioritariamente. Ela tem alguns pontos, que são mais importantes, suas ações estão mais focadas para buscar, por exemplo, redução de filas e do tempo de espera, com ampliação de acesso, atendimento acolhedor, resolutivo, baseado em critérios de risco, implantação de um modelo de atenção com responsabilização e vínculo junto aos usuários, garantia dos direitos dos usuários, valorização na prática da saúde e também a gestão participativa dos serviços. Eu estou trazendo esse preâmbulo, pessoal, para que a gente possa relembrar um pouco da importância dessa política, de alguns aspectos da política, para a gente entender como as questões hoje da PNH estão caindo nas provas, tá? Então a gente precisa ter esse conhecimento inicial sobre a PNH não é um programa, ela é uma política, o que é que ela busca, por que ela foi implementada e como ela se estrutura. As duas questões que a gente vai comentar desse caderno têm a ver com os aspectos da estrutura da política. Então, não é só memorizar, tá certo? É necessário compreender. Então, o foco, quando a gente tem nas aulas com vocês, é exatamente fazer com que vocês compreendam o que são os princípios, o que é o método, as diretrizes e os dispositivos da PNH. As perguntas das provas, elas hoje não cobram mais conceitos mais ali nus e crus ali, ou seja, conceitos especificamente que você decore. Não, elas são cada vez mais
buscando a interpretação e o conhecimento de vocês, né? Ou seja, como é que isso se dá no dia a dia? Que situações do cotidiano, das ações e dos serviços que os profissionais vão encontrar e que devem trabalhar e devem compreender os aspectos da política nacional de humanização, né? Não é algo só da PNH, né? As provas têm cobrado cada vez mais a compreensão das políticas públicas, então é muito importante que quando você estiver fazendo a leitura do texto da PNH, quando você estiver estudando, que você busque compreender, né, a sua estrutura. E a estrutura, que são os itens mais cobrados da PNH, perpassa pelos seus princípios, pelo método utilizado pela PNH, pelas diretrizes e pelos dispositivos. Então, normalmente, as questões elas vão ser ou sobre princípios, principalmente sobre princípios, diretrizes e dispositivos. Então, a questão de número 17, ela versa sobre os princípios, sobre um dos princípios da PNH, tá? Então, só para a gente relembrar, a PNH, ela tem 3 princípios. O princípio da transversalidade, o princípio da indissociabilidade entre atenção e gestão e o terceiro princípio, que é o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos. E o princípio que a questão de número 17 vai abordar é o primeiro, que é o princípio da transversalidade. Então, a gente precisa compreender o que significa o princípio da transversalidade. Então, eu trouxe aqui o textinho para ler para vocês rapidamente, para que isso fique, né? Vocês já fiquem com esse conceito e comecem a ver a PNH dessa forma, tentando traduzir o que ela significa. Muitos alunos, às vezes, eles se queixam que os textos sobre a PNH são textos mais complexos, que têm um grau de subjetividade, de interpretação, que é mais difícil para alguns alunos que não tiveram, por exemplo, durante a graduação, né, esse suporte de disciplinas, né, que trouxessem textos mais subjetivos, textos mais amplos, que fizessem a gente fazer todo esse processo de reflexão. Então, isso é um desafio para a gente, que é profissional da área da saúde, né? Então, o princípio da transversalidade, que é o foco da questão 17, ela diz que a política nacional de humanização, ela deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender para entender o conceito de transversalidade. Ela vai perpassar todas as ações, todas as políticas e todos os programas do Sistema Único de Saúde. E ela tem como foco, né, buscar transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre pessoas e grupos, tirando-os desse isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Ou seja, a PNH, com o princípio da transversalização, ela quer ampliar a comunicação entre os sujeitos que produzem, que estão, né, na base da produção da saúde, da produção do cuidado, gestores, trabalhadores e usuários. Existe, né, durante, a gente pode dizer assim, meio que arraigada, né, já na cultura do sistema de saúde, antes mesmo do SUS, relações hierárquicas e relações de poder entre, né, esse tripé que a gente pode dizer que é a base da produção do cuidado e produção da saúde. Então, gestores pensam a política pública e colocam ela para ser executada, né, pelos agentes que estão na ponta, pelos trabalhadores, né? Só que os gestores também são trabalhadores da saúde, mas muitas vezes essa forma, né, hierarquizada, né, e uma forma também de poder, ela se dá, né, nessas relações. Então, o gestor pensa para que trabalhadores executem e os usuários recebam aquela ação de maneira muito passiva, sem discussão, sem ser levado em consideração seus direitos, a autonomia, né? Então, foram relações construídas ao longo dos anos. Isso aqui eu estou simplificando, tá? A discussão sobre o tema. Mas é muito importante que a gente compreenda o que é que ele está querendo dizer aqui. Então, a transversalidade, ela vem para fazer o quê? Uma ruptura com essa estrutura hierárquica, né? E aí a gente está falando aqui de diversas relações de poder, porque também existem relações de poder que estão, né, determinadas hoje, que são experimentadas diariamente nos serviços de saúde por profissionais, por exemplo, determinadas categorias que acreditam que detêm poder, né, maior sobre outras. Então isso dificulta essa comunicação entre profissionais e dificulta ainda mais
a comunicação entre profissionais e usuários, né? E isso também acaba se estabelecendo como dificuldades dessa relação gestão, trabalhadores e usuários. Então é importante que a gente identifique essas relações hoje de poder, as dificuldades de comunicação, para a gente poder entender o que é o princípio da transversalidade, né? Então vamos ampliar o grau de contato, aumentar as possibilidades de comunicação, romper essas barreiras hierárquicas, né, essas relações de poder que estão arraigadas hoje no sistema de saúde, tá? Então, transversalizar é colocar os saberes e práticas de saúde no mesmo plano comunicacional, tá? Provocando, de fato, a desestabilização das fronteiras dos saberes, do saber popular, do saber técnico-científico, do gestor, do trabalhador, do usuário, tá certo? Então, a gente vai, de fato, mexer com essas relações que já estão, né, cristalizadas no dia a dia dos serviços para poder fazer, de fato, né, a melhora da comunicação acontecer e, com isso, a gente ter uma maior qualidade nas ações e serviços de saúde que de fato atendam às necessidades de saúde das pessoas, tá? Então, o que é que a gente lê muito sobre transversalidade? Transversalizar não significa uma comunicação vertical, tá certo? Que muitas vezes a verticalização da comunicação, ela sustenta, né, uma ideia de que alguém pensa, alguém planeja e outro executa, tá? Mais ou menos como essa relação que eu falei no início sobre gestores em relação a trabalhadores, tá? Então não é isso que ela busca. A transversalidade quer ampliar o grau de comunicação, rompendo essas barreiras, inclusive da verticalidade, tá? Nem tão somente ela deseja, né, a transversalidade busca uma prática horizontal, né, que normalmente se dá entre iguais. Por exemplo, a horizontalidade nas relações entre profissionais. Não, ela quer extrapolar isso. A gente precisa fazer com que gestores, trabalhadores de diferentes categorias, usuários, ampliem esse grau de comunicação para a gente ter maior qualidade nas ações. Esse é o foco da transversalidade. Entendendo o conceito de transversalidade, a gente responde muito mais tranquilamente a questão de número 17. Agora sim a gente vai para a questão de número 17, que é uma questão da residência multiprofissional em saúde coletiva do ano de 2019 e que diz o seguinte no seu enunciado: sobre o princípio da transversalidade da Política Nacional de Humanização, PNH, assinale a alternativa correta. Então vamos buscar, diante disso, tudo que a gente discutiu aqui antes de falar sobre a questão, né, qual, né, que representa o princípio da transversalidade, né, trazido pela Política Nacional de Humanização. Letra A. A PNH deve estar presente apenas em setores assistenciais, em virtude do contato entre profissionais e pacientes. A gente acabou de ver, né, que a PNH ela deve estar presente em todas as políticas e não apenas em setores específicos assistenciais. Para a gente quer ampliar esse grau de comunicação, né, entre gestores, trabalhadores e usuários. Então a letra A está incorreta. Seria todas as políticas. Letra B. Busca verticalizar as relações interprofissionais e entre profissionais e pacientes. Foi que a gente acabou de discutir também, né? Que ela não busca a verticalização. A verticalização, ela dá essa ideia de hierarquia, de poder, de que alguém pensa para outra pessoa executar, que alguém manda alguém fazer. Então, não é a verticalização das comunicações, seja ela das relações interprofissionais, interpessoais, ou mesmo entre profissionais e usuários, tá? Então, não é a verticalização que a transversalidade busca com o PNH. Então, a letra B está incorreta. Letra C. Aproxima o contato entre as pessoas, rompendo a hierarquização das relações. Então, foi exatamente isso que a gente acabou de discutir sobre o conceito de transversalidade, né? A transversalização é um aumento do grau de comunicação, é a ruptura de barreiras hierárquicas que estão, né, cristalizadas já no dia a dia dos serviços, no cotidiano, né, nas práticas, nas ações e serviços de saúde. É fazer com que as pessoas tenham um maior grau de comunicação e assim a gente qualifique as ações e serviços de saúde. Encontramos a alternativa correta, letra C. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras duas alternativas, na letra D e na letra E, para ver o que é que a gente encontra ali, né, de errado.
Letra D. Considera a especialização em saúde pública como ditadora das práticas assistenciais. Veja, a transversalidade não tem nada a ver com a questão, né, das práticas assistenciais sendo influenciadas por uma determinada área do saber, tá bom? Então, a especialização em saúde pública jamais buscou ditar, né, forma nas práticas assistenciais. Vamos lembrar, pessoal, que o Sistema Único de Saúde, né, ele coloca as ações de promoção, proteção, recuperação da saúde dentro do mesmo grau de importância. Lembrando que a gente vai priorizar as ações de promoção e prevenção, mas que todas são igualmente importantes para as necessidades de saúde do sujeito serem atendidas, né? Então, jamais a especialização vai ditar práticas em saúde pública, vai ditar práticas assistenciais. Incorreto. Então, a letra D. E a letra E isenta o sujeito do processo do cuidar, uma vez que a saúde é formulada pela atenção especializada. Veja que eles misturam aqui duas coisas que não têm nada a ver, né? Isentar o sujeito do processo do cuidar. De forma alguma, né? Quando a gente fala de aumentar o grau de autonomia dos sujeitos com cuidado na sua saúde, que também é um conceito presente na Política Nacional de Humanização, a gente está colocando exatamente que é importante esse protagonismo, né? Quanto mais eu compreendo os fatores determinantes e condicionantes da saúde, mais eu tenho condições, né, de atuar no autocuidado. Então, eu vou garantir uma autonomia maior. Então, isso não existe porque a atenção especializada não é ela quem formula a saúde. Como a gente falou, todos os níveis, né, de saúde são importantes, desde a atenção primária, a atenção de média e alta complexidade, onde a atenção especializada está incluída. Todas são importantes e todas são valorizadas pelo Sistema Único de Saúde. E essas duas últimas alternativas, elas tentam desfocar, né, os alunos que, por exemplo, não compreenderam muito bem o conceito, que não leram sobre a transversalidade, elas tentam trazer um pouco esse fator de confundimento. Então, por isso que a gente coloca para vocês. Algumas questões, quando a gente lê, algumas alternativas são tão absurdas para quem lê o assunto que é muito fácil a gente descartar. Então, essas duas últimas, a D e a E, né, estão totalmente fora do contexto do conceito que a gente acabou de discutir de transversalidade, né, que é abordado como um princípio importante da PNH. Então, mais uma vez, é importante que no momento que a gente está estudando, a gente tenha um direcionamento, né, bem feito em relação ao que a gente deve conhecer daquela política, daquele programa e compreender os conceitos que estão sendo abordados, não apenas memorizar. Então, eu posso memorizar, são 3 princípios. Se eu não entender o que são esses princípios, eu chego na hora, numa questão como essa, e tenho dúvida e posso, né, marcar a alternativa incorreta. Tá? Então, aí, questão do número 17, letra C é a alternativa correta. Vamos estudar a Política Nacional de Humanização, porque ela está sendo muito abordada nas provas de residência e ela é uma política, né, que é necessária para todos os profissionais de saúde, a sua compreensão, para a mudança dessa relação que a gente tem entre gestores, trabalhadores e usuários, para uma prática, de fato, de saúde que seja mais acolhedora, mais humanizada e de maior qualidade para os usuários. Espero vocês, né, nas próximas questões.